Olá, nós vamos falar agora sobre Hope. Mais especificamente, nós vamos utilizar o Hope para realizar um bypass de uma proteção de execução durante a exploração do exploit de Buffer Overflow. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Júnior, eu sou pesquisador de vulnerabilidade, tenho uma empresa hoje de treinamentos, onde a gente oferece diversos treinamentos, né, inclusive treinamentos sobre exploitation também. Tenho aí alguma carreira na área de TI e nos últimos anos focado em segurança ofensiva. Vamos à agenda dessa palestra. Primeiro, nós vamos entender um pouquinho as instruções POP-HAT. Depois, para o foco dessa palestra, nós vamos entender um pouquinho do Linux syscalls, entendendo o Hope propriamente dito e criando uma cadeia de Hope funcional para o nosso servidor criado exclusivamente para essa palestra aqui. Antes de começar, eu costumo sempre colocar para os meus alunos para a gente criar uma receitinha de bolo. E para esse exploit que nós vamos trabalhar aqui hoje, primeiro nós vamos criar a chamada da função desejada em C para a gente entender um pouquinho no C como isso funciona. Depois, verificar a disponibilidade para o uso de syscall para essas funções. Depois, criar uma tabela depara dos valores para os seus respectivos registradores. Então, a gente vai entender como funciona o syscall, quais são os registradores que eu preciso passar parâmetro, como que eu passo parâmetro, como que eu chamo o syscall e criar uma tabela depara, porque facilita bastante no momento da escrita do exploit propriamente dito. Depois, verificar as instruções disponíveis dentro do nosso código para que nós possamos copiar, mover e colocar as informações nos registradores desejados. E, por fim, a criação do nosso exploit propriamente dito. Então, vamos começar? Vamos para a hora da maldade? Então, primeiro a gente precisa entender as instruções. Primeira instrução que a gente precisa entender aqui é uma instrução assembly. Então, a gente não tem como falar de exploit. Eu digo muito isso em todas as minhas turmas, todos os meus cursos. Não tem como falar de exploitation sem falar de assembly. Tá? Um bom exploit writer entende de assembly, porque ele vai conseguir olhar para o código, vai conseguir criar instruções em assembly. Tá? Então, a primeira instrução que nós utilizamos é a instrução POP. O que ela faz? Ela remove alguma informação do topo da pilha e move isso para dentro de um registrador. Então, eu sempre passo um parâmetro ali, que no nosso caso aqui a gente está passando o nosso registrador EAX. E outra instrução muito utilizada aqui é o hatch. Mas o que o hatch faz? Ele pega o endereço que está no topo da pilha, no caso aqui a gente está falando em 32 bits, né? Então o exploit que a gente vai trabalhar aqui um exploit de 32 bits. Então ele pega os 32 bits que está no topo da pilha e faz como se fosse um jump para esse endereço. Então ele retira esse endereço da pilha e salta para esse endereço. Então ele direciona o nosso fluxo de execução da aplicação para dentro daquele determinado endereço. Vamos entender agora um pouquinho do Hope. Como que o Hope funciona? O Hope basicamente é o seguinte: quando eu faço um exploit, né, no exploit vanilla, eu procuro sobrescrever o quê? Sobrescrever o EIP. Né? Então eu sobrescrevo esse registrador, o EIP. Quando eu sobrescrevo esse registrador, eu faço o seguinte: eu coloco um endereço qualquer de um return address ali nesse cara aqui. Então o primeiro passo aqui é o EIP. Então, eu vou sobrescrever com o endereço que já faz parte do nosso Hope, de uma instrução qualquer. Essa instrução ela vai fazer o quê? Ela tem uma sequência. Então, eu coloco aqui o que no EIP. No Vanilla, a gente coloca o quê? A gente coloca o endereço onde eu tenho jump ESP, correto? Mas aqui eu não posso colocar um jump ESP. Por quê? Porque tem proteção de execução no escopo da stack, então eu não posso usar isso aqui. Então eu uso um endereço da minha própria aplicação, que está disponível dentro do código dela, que a gente vai ver como buscar isso, né, para trabalhar aqui o nosso Hope. Então com isso eu coloco esse endereço, eu coloco o endereço de uma instrução qualquer aqui. Então, quando ele for executar esse endereço do EIP, ele vai saltar para esse endereço que tem a instrução que eu quero, vamos supor um pop-hat, né? Ele vai para esse endereço, que vai ter uma sequência
de instruções aqui, pode ser um pop-pop-head, pode ser um move, pode ser qualquer instrução, mas finalizada com um hatch. Quando ele finalizar o hatch, ele vai ser direcionado para um outro endereço. Então, nesse exemplo aqui, a gente está supondo aqui que eu tenho um pop qualquer coisa, né? Então, pop um registrador qualquer aqui, e eu tenho um dado. Quando eu faço pop, eu faço o quê? Eu removo esse dado e movo para onde? Para o registrador que eu coloquei aqui. Então, ele remove esse dado da pilha e o que vai ficar no topo da pilha? Esse endereço aqui. Então, quando eu faço o hatch, ele vem para esse endereço. Esse endereço, por sua vez, vai fazer o quê? Tem uma instrução aqui. Ele faz alguma coisa e eu tenho depois um hatch, que vai, então, saltar para esse endereço aqui. Depois vai para uma outra instrução, que nesse caso eu estou simulando aqui que eu tenho um pop, por exemplo, né, alguma coisa e um hatch, que vai o quê? Vai tirar daqui e depois vai executar o próximo cara aqui para frente. Então essa é a sequência, essa é a dinâmica do Hope. Então a dinâmica do Hope, propriamente dito, não é extremamente complexo. O que eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender o Hope? Porque não entendeu muito bem o que as instruções fazem, não entendeu muito bem a anatomia da pilha. Então é extremamente importante que entenda a anatomia da pilha, entenda o que as instruções faz antes de começar um Hope propriamente dito, que a maior dificuldade das pessoas é entender isso. E outro passo, outra coisa que é dificuldade, saber o que eu tenho que fazer. Beleza, eu sei um Hope, mas e daí? Como que eu escrevo? Muita gente atrela, né, o Hope, tá? Cadê aqui? Opa, estou escrevendo errado aqui. Muita gente atrela o Hope com uma técnica chamada hatch to libc. Muita gente atrela no Linux, a Hope é hatch to libc. Não necessariamente. Não necessariamente eu preciso fazer um leak da libc, né, que faz parte dessa técnica. Muitas vezes só com o syscall, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né, a gente consegue fazer um spawn do shell. Só com o syscall. Eu preciso ter o endereço da libc para isso? Não, não preciso. Né? Então, a gente vai ver que existem outras técnicas e muitas vezes até mais simples para trabalhar esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos para a brincadeira. Então, como eu falei na receitinha de bolo, vamos primeiro fazer alguma coisa no código C para entender aquilo que ele quer, entender o que a gente está fazendo. E aqui eu tenho um exemplo. Né? Então, aqui está o nosso código. Né? Então, exatamente o código que eu compilei aqui. Então, eu faço duas chamadas de função nesse código. Set user ID para 0. Quem é o user ID 0? É o root. Então, eu estou simulando que essa aplicação aqui, a gente pode ver aqui, o S, que ela tem bit flag SUID. Né? Então, ela tem o bit flag do super user, então, do usuário aqui, no caso, root. Né? Então, ela tem essa bit flag. Então, eu faço o set UID para root. Isso aqui só vai funcionar se tiver essa bit flag aqui. Né? Então, só funciona se tiver esse cara. E depois eu faço um exec_ve para o /bin/sh, ou seja, ele vai spawnar um shell para mim. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos entender o nosso ambiente aqui. Então eu tenho uma aplicação aqui que nós criamos, o MTS 2020, né, de MindTheSec aqui 2020. Mesma coisa, tem SUID, tá? E nós vamos então trabalhar nessa mesma técnica. Para trabalhar nessa mesma técnica, a gente vai fazer a chamada de syscall. Para a chamada de syscall, eu tenho que ter duas chamadas syscall. Uma para o SUID, que é essa função aqui, ó, set UID, e uma segunda chamada syscall para o exec_ve. A gente vai trabalhar elas de forma separada, de forma independente. Tá? Então, olhando aqui, eu vou fazer um grep nesse arquivo, que é o arquivo que tem as definições, o ID da syscall que a gente vai pegar agora aqui. Então, eu pego o ID syscall dessa função aqui, set UID. Então, está aqui, ó, o ID syscall dessa função é 23. E depois, eu executo aqui o comando man 2 set UID. Tá? Então, man2 set UID. E eu pego o manual de desenvolvedor do set UID aqui. Então, está aqui. Ó. Essa função aceita somente um
parâmetro. Então, ela espera um parâmetro, que é o user ID. Então, eu tenho o ID da Syscall, já tenho quantos parâmetros essa função aqui espera. E dando uma olhada um pouquinho mais além, eu tenho um site aqui para vocês que eu escrevi um cheat sheet de shellcode, que é muito relacionado a isso que a gente está fazendo aqui. E dentro desse cheat sheet eu tenho aqui a chamada, o calling convention, então a definição de chamada de um syscall 32 bits, que é que a gente está trabalhando aqui. Ele tem uma pseudo-função aqui, então eu tenho que passar primeiro parâmetro no registrador EBX. Quantos parâmetros essa função aqui espera? Um parâmetro. Então eu só preciso me preocupar com o registrador EBX. Então eu sei que no registrador EBX aqui, EBX, eu tenho que colocar o quê? Zero. Zero, zero, sim, porque a gente deu uma olhada aqui que o meu setUID é com zero, então eu preciso colocar zero. Elvio, mas e daí? Onde eu coloco aqui o ID da Syscall? Eu coloco aonde? No registrador EAX. Então aqui a gente já montou a nossa tabela de valores, que é uma das coisas mais importantes em todo esse processo. Eu saber o que eu tenho que colocar e aonde eu tenho que colocar. Eu tenho esse comando aqui, ó, que a gente vai visualizar dentro do binário que nós estamos utilizando. Eu coloquei um range aqui, que é o range da seção .text dele, mas essa parte aqui não necessariamente não seria obrigatório. Então eu coloquei só para filtrar um pouquinho aqui, né? Então eu vou olhar dentro desse binário as instruções que eu tenho disponível para utilizar. Então eu tenho várias instruções, várias coisas aqui. Aqui é um sumarizado dela, tá? Não estão todas as instruções aqui, que a gente encontrou 296 instruções únicas, tá? Então aqui estão algumas delas. Então, buscando dentro dessas instruções, eu tenho que achar instruções assembly que sirvam para montar isso aqui, ou seja, instruções que eu consiga colocar 17 hexadecimal em EAX e eu consiga zerar EBX, ou seja, eu colocar o valor 0 em EBX. A gente sabe que num processo de exploit, 00 é geralmente no byte. Né? Na verdade, ele é no byte, mas geralmente é batchar. É geralmente algo que eu não posso passar. Tá? Então, nós buscando aqui, nós demos uma olhada, nós chegamos em alguns valores aqui e algumas informações. Então, por exemplo, eu achei nesse endereço de memória essa instrução aqui, XOR EAX, EAX e depois hatch. Tá? Se a gente pegar um object dump e filtrar esse cara aqui, a gente vai ver exatamente que eu tenho isso, XOR, 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 EAX, EAX, e depois eu tenho uma instrução hatch. Então essas duas instruções aqui vão fazer o seguinte, o XOR, tá? Então a instrução de exclusive OR de um valor com ele mesmo sempre vai dar zero. Tá? Isso é característica do exclusive OR. Ele com ele mesmo sempre dá zero. Tá? Operação binária aqui. Então, eu primeiro zero o registrador EAX para eu ter certeza que ele vai estar zero. E depois eu tenho neste outro endereço de memória aqui uma instrução interessante para a gente, que é o quê? add EAX 17. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando em EAX, eu estou adicionando no registrador EAX o hexadecimal 17. Não é exatamente aquilo que a gente quer em EAX? Se EAX é 0 e eu adiciono 17 a ele, quer dizer que ele vai virar 17. Então, está resolvido o meu problema ali. Então, com isso, eu atribuí o valor em EAX. Vamos dar uma olhada aqui agora para o registrador EBX. O que eu preciso ter em EBX? Vamos dar uma olhada na nossa tabelinha? Zero. Então, basta que eu faça o seguinte, pegue um endereço de memória que tenha XOR EBX EBX. Se a gente der uma olhada no hope aqui, está bem aqui, ó, esses XORs estão bem aqui embaixo, ó, bem no finalzinho. Ó. Então, aqui eu tenho o XOR do EAX e aqui eu tenho o XOR do EBX neste endereço de memória. Então, tenho aqui o que eu preciso para trabalhar esse cara aqui. E por último, eu preciso fazer o quê?
o int 80. O que é esse int 80? Interrupção 80. Mas o que é essa interrupção aqui? É a interrupção que faz o seguinte: syscall. É exatamente isso aqui, interrupção. Vamos dar uma olhada agora como o exploit está construído, como o nosso arquivo Python está construído até este ponto aqui. Eu tenho aqui, então, dentro da estrutura que eu disponibilizei no GitHub para vocês, o nosso POC, eu tenho o exploit aqui. Então, nós estamos até este ponto aqui. Então, nada mais faço aqui do que construo de forma sequencial os endereços de memória que detêm essas instruções. Então, como nós vimos, a instrução XOR EAX e EAX está no primeiro endereço de memória. O que esse PEC-L faz aqui? Só joga em Little Endian. Tá? Então, ele pega esse endereço de memória, esse outro endereço, esse outro endereço, esse outro endereço. Poxa, Elvin, então você só coloca um monte de endereço de memória? Sim, conceitualmente o Hope é isso. Tá? Então, é só um monte de endereço de memória. Para quê? Para que quando esse primeiro cara que vai sobrescrever o EIP, então ele vai executar esse endereço. Esse endereço tem o quê? XOR EAX e EAX, hatch. Então ele vai fazer o quê? Vai retornar para onde? Para esse segundo endereço aqui, que vai fazer o quê? add EAX 17, depois o quê? Hatch. Vai retornar para onde? Para esse terceiro endereço, que vai executar XOR EBX, EBX, hatch. Vai retornar para onde? Esse terceiro endereço, que vai fazer o quê? Esse quarto endereço. Vai fazer o quê? Int 80. Depois, hatch. Vai retornar para onde? Para esse outro endereço. E assim por diante. Tá? Então, é assim que eu escrevo um exploit hope. Então, vamos dar uma olhada. Eu tenho uns slides aqui bem legal para a gente dar uma olhada nisso aqui. Esse slide ele visa demonstrar de forma gráfica como funciona dentro de um debugger. Tá? Então aqui eu tenho como o equivalente à área de CPU, então tem todas as instruções aqui. Nesses slides aqui a gente pode ver esses três pontinhos, ele está dizendo que para a gente, dentro desses três pontinhos, é que tem uma série de instruções entre esse endereço e esse endereço que não nos cabe, que não nos interessa aqui. Então eu só estou pegando as instruções que nos cabe e que nos interessa aqui. Na sequência, eu tenho o quê? Eu tenho aqui a área da stack do lado direito, ou seja, a nossa pilha está aqui. A gente pode ver que a pilha tem o quê? Um monte de endereço. É só isso a nossa pilha, é só um monte de endereço. Então é isso que nós passamos no nosso buffer do exploit. E aqui eu tenho uma representação dos nossos registradores. No caso aqui, um monte de informações dummy, né? Então informações que estão no registradores neste momento. E um dos registradores mais importantes aqui é o EIP, que é o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, posso ver que eu estou aqui nesse cara, 72740447D, que por sua vez é essa instrução aqui, esse endereço aqui. Então, que vai executar aquilo que a gente viu, XOR, EAX e EAX, hatch. Né? Então, vamos ver isso aqui acontecendo? Vamos simular isso aqui no nesse cara? Então, quando eu faço, né, o que está nessa setinha aqui é a mesma coisa do EIP, que é o endereço daquilo que vai ser executado. Então, o que está em branco aqui, nesse lado, é o que vai ser executado. O que está nessa setinha amarela aqui é o topo da pilha, tá? Então, é aquilo que está aqui no nosso ESP. Então, isso aqui é o topo da nossa pilha. Então, vamos continuar aqui. Então, eu executei lá, ó. Executei a primeira instrução. O que ele fez? XOR EAX e EAX. Eu vejo que o registrador EAX foi zerado aqui. Próxima instrução, hatch. Ele vai fazer o quê? Vai pegar o endereço que está no topo da pilha, 72740526. Cadê aqui o 0526? Ó, tá bem aqui, ó. Então ele vai retirar do topo da pilha e vai fazer um jump para esse cara. Então ele vai saltar dessa área do código para dentro desta área aqui do meu código. Então, olha lá, saltou para essa área do código e retirou aquela informação do topo da pilha. Agora ele vai fazer a próxima instrução, que é o quê? add EAX 17, ou seja, ele vai adicionar 0x17 em EAX. Então, olha lá, executo isso aqui, olha o que aconteceu, EAX virou
17, porque EAX estava 0 e agora vai virar 17. E depois ele faz um RET. Faz o quê? Retira do topo da pilha e vai para esse endereço. O que eu tenho aqui? 0493. Está aqui, ó. 0493. Então ele vai retirar do topo da pilha e direciona o fluxo de execução da aplicação para cá. Então, XOR EBX, EBX. O que ele vai fazer? Vai pegar EBX e zerar ele. Olha lá. Zerou EBX e mais uma vez o nosso amigo RET. Faz o quê? Pega do topo da pilha, 72, 74, 05, 08. Cadê o 0508? Está aqui, ó. Que é o int 80. Então ele vai fazer o quê? Vai saltar para cá. Então, tirou do topo da pilha e saltou para aquele endereço. E agora ele executa o int 80. O que eu vou ter aqui no int 80? O que eu tenho na nossa tabela? Em EAX eu preciso ter hexadecimal 17. Em EAX eu tenho hexadecimal 17? Tenho. Opa. E no EBX eu tenho o quê? 00. Tenho 00 no EBX? Tenho. Então tá bom. Então eu montei a tabela de chamada do syscall. Agora basta eu executar efetivamente o syscall, que é essa interrupção aqui, interrupção int 80. Feito isso, ele vai chamar a função setUID, passando o parâmetro 0. Vamos continuar. Lá atrás nós fizemos duas coisas, setUID e execve. Então, mesma coisa, procuro dentro desse arquivo o ID syscall do execve, que nesse caso é o 11, e vejo no man2 execve o manual dele. O execve espera 3 parâmetros. E aqui eu posso montar a nossa tabela de valores, aquilo que eu espero passar. Agora vamos ver como fica esse hope completo aqui. Olha lá, ó. XOR EAX, EAX, RET, retorna para onde? Para esse cara aqui. ADD, EAX, B, então que é o 11. RET, retorna para onde? Para esse cara aqui. POP EBX, vai fazer o que? POP, ó, pega esse endereço e joga no registrador EBX. Vai fazer um RET. RET para onde? Para esse endereço aqui. Ah, Elvio, mas e esse endereço aqui? Esse ele removeu da pilha, né? Então, se ele remove da pilha, no topo da pilha eu vou ter esse cara aqui. Vai fazer o quê? XOR ECX, ECX, RET. Retorna para onde? Para cá. XOR EDX, EDX, RET. Retorna para onde? Para cá. E, por fim, o nosso int 80, que vai executar isso aqui e vai spawnar o shell para a gente. Vamos dar uma olhada nesse nosso pseudocódigo aqui? Então, eu tenho aqui, nós estamos exatamente no ponto onde nós paramos anteriormente, que ele fez o setUID, então esse int 0x80 aqui fez o nosso setUID, e agora nós vamos continuar o processo aqui para fazer o execve. Então ele vai retornar para onde? Vai retornar para esse endereço aqui, ó, final 047D. Cadê o 047D aqui? Cadê 04? Cadê, ó? 047D, tá aqui, ó. Que vai fazer o XOR EAX, EAX. Então ele vai retornar, tira do topo da pilha e vai para esse endereço aqui. Então lá, retirou do topo da pilha e foi para esse endereço. Olha o nosso EAX, tá o 17, aqui nós utilizamos anteriormente. Virou 00. Vamos dar uma olhada no RET. Vai fazer o quê? Tira esse cara do topo da pilha e vai para esse endereço, 0501. Cadê o 0501? Aqui, ó, 0501, que vai o ADD, o B. Então, pulou para esse endereço. Vai adicionar o 0B em EAX, então tá aqui, adicionou o 0B EAX. Vai para o RET, que vai para onde? 0315. Cadê o 0315? Tá aqui, 0375, desculpa. Tá aqui, ó, 0375. Então, esse cara aqui. Então, ele vai direcionar para esse fluxo. Aqui, 0375. Olha como está a nossa instrução aqui. POP EBX, RET. O que eu tenho em EBX aqui? 7274.10.08. Tem esse endereço aqui? Não tem, porque esse endereço é o endereço do /bin/sh, como nós vimos que a nossa aplicação mostrou para a gente ali. Então, pega esse endereço e vai jogar onde? Em
EBX. Olha o que eu tenho em EBX aqui, está zerado. Então, ele vai fazer o pop desse endereço para EBX. E, mais uma vez, tirou do topo da pilha. Como ele tirou do topo da pilha, agora eu faço o hatch, que eu vou para esse endereço, 04 a 9. Então, está aqui, ó, 04. Cadê o A9? Daqui a 9, ó. XOR ECX, ECX. Então, foi para esse endereço. XOR, tá aqui, vai limpar o ECX, hatch. Hatch para onde? 04BF, que vai fazer o XOR do EDX. Então, vamos lá, pulou, tirou da pilha, foi para lá. Limpa o EDX, limpei o EDX, e agora vai fazer o quê? Hatch. Hatch para onde? 0508, tá aqui, ó, que é o nosso int 80. 0508, foi para lá. Agora eu não preciso ter mais nada na pilha, porque ele não vai usar mais. Né? E antes de executar isso aqui, vamos checar a nossa tabela. EAX, tá, o B. EBX, ponteiro para barra bin barra sh, então é esse endereço de memória aqui. E ECX e EDX, 0. Então tá lá, ó, ECX 0 e EDX 0. Então, montei tudo bonitinho. Quando ele executar int 80, o que ele vai fazer? Ele vai spawnar o nosso root, nosso shell. Vamos olhar isso aqui? Vamos fazer isso aqui na prática? Parar de PowerPoint e vamos ver a brincadeira na prática? Então, vamos executar agora. Vamos subir isso aqui para o usuário teste, que não é root. Vamos entrar aqui em U01. Está aqui, ó. E vamos executar esse cara. Mindsec exploit.py. Antes de executar isso aqui, ID. Olha lá, eu estou com UID 1000, que é o do meu usuário, teste. Então vamos executar isso aqui. Pronto, eu spawnei um shell como root. Isso só foi possível nesse cenário porque eu tenho o bitflag SUID aqui. Mas viram que eu fiz todo um exploit de hope sem usar libc, né? Que é muito comum a gente ver em exploit Linux, hope, usando libc, 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 libc. Eu fiz um cara relativamente pequeno, né? Vamos dar uma olhada quantos bytes tem esse buffer aqui, né? Então vamos lá, ponto barra exploit barra wc-c. Ó, tem 205 caracteres, mas a gente sabe que 152 são só, né, na verdade um pouco mais de 152, ó, aqui tem 152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 162 aqui, 160 mais ou menos, 160 na verdade, é só do payload aqui antes do padding que eu tenho que adicionar antes. Então, 205 aqui menos 160, então é bem menorzinho aqui aquilo que eu tenho que fazer. É bem pequenininho o nosso, bem relativamente pequeno o nosso buffer que eu preciso escrever para spawnar esse shell para a gente aqui bonitinho. Então, vou executar mais uma vez aqui para vocês verem. ID, então estou com usuário teste e executo ele. Eu estou como root. Então, a gente acabou de fazer um hope totalmente funcional, né? Executando SOID e depois o exec ver. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Querem saber um pouquinho mais, estão mais na dúvida, querem entrar nos detalhes. Tem muitos conceitos aqui, que são conceitos de criação de shellcoding, que são conceitos de exploit propriamente dito. Tá? Entre em contato comigo, ou entre nos sites que estão lá no início. A gente tem uma vasta linha de treinamentos aí, exatamente focados nessa linha, na criação de shellcode e na criação de exploits. Então, muito obrigado. E até a próxima.